Oi, turminha. Bem-vindos então à nossa correção da nossa aula de história, ok? Então, aqui ó, para vocês confirmarem, nós vamos corrigir a página 242, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, observe a pintura a seguir. Nós temos aqui uma pintura mostrando uma atividade no campo. Descreva a pintura acima. Então, eu coloquei aqui como sugestão. A pintura mostra algumas árvores, uma casa próxima ao morro, alguns animais ao fundo e 4 pessoas que estão reunidas para ouvir a música que está sendo tocada. B. A pintura representa o espaço urbano ou rural. Por quê? Coloquei aqui. A pintura representa o espaço rural, pois mostra a criação de animais em uma casa aparentemente afastada de outras, próximo a uma vegetação. Quem não reparou aqui, ó, temos alguns animais, vacas, ok? C. Que elemento da cultura rural foi representado na imagem? Coloquei aqui como sugestão. A cultura rural foi representada por meio de pessoas tocando viola e acordeão. Opa! Você costuma frequentar espaços rurais em seu dia? Comente com seus colegas e, nesse caso, vocês iriam comentar com seus pais sobre vocês frequentando espaços rurais, ok? Então, a ocupação das terras. Nós tínhamos a mão de obra indígena, que eu expliquei para vocês. Aqui, ó, a demarcação do mapa, como que era. E começaríamos com as atividades. O mapa abaixo representa a exploração do nosso pau-brasil. Observe-o e responda as questões a seguir. Então, tem aqui, olha. Associe as letras que aparecem na imagem com as informações. Então, ela fica assim, olha. A, C, B e D, ok? Depois, passamos para as terras indígenas. Só que aqui, gente, ó, só voltando, porque ele tá meio ruinzinho aqui para movimentar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não pulei essa, porque ele é um reflita e converse com os pais sobre as consequências dessas atividades representadas na imagem, ok? Por isso que eu pulei. As terras indígenas. Há terras indígenas no estado onde você mora? Em caso afirmativo, circule-as no mapa. Vocês tinham que vir aqui, ó, no nosso mapa, a gente está localizado aqui, estão vendo? E nós temos sim, olha, demarcação indígena, turma. Pico do Jaraguá tem uma comunidade indígena. Então, a gente tem que lembrar disso sempre. Qual é a importância da luta dos indígenas pela demarcação de suas terras? O porquê que é importante, turma, eles lutarem pela demarcação? Lembrando, a luta dos indígenas pela demarcação de suas terras busca legitimar o direito desses povos a uma parte do nosso território brasileiro, uma vez que eles já habitavam a região muito antes dos portugueses vierem para dominá-los, ok? Leia o relato de um indígena Pataxó sobre a importância da demarcação de terras. Aqui tínhamos a história. De acordo com o relato, por que a demarcação de terras indígenas é importante? O relato de Matalauê afirma que a demarcação é importante porque a terra é sagrada para os indígenas. Além disso, só com acesso às terras os indígenas têm condições para sua sustentação, educação e saúde. De que forma os povos indígenas têm se mobilizado para lutar pela demarcação de terras? Como mostra a imagem, os indígenas têm organizado protestos para defender seus direitos à demarcação de terra. Opa! Aqui. Em sua opinião, a demarcação de terras indígenas é importante? Por quê? Aqui nós tínhamos que conversar com os colegas, ok, turma? O Brasil dos Engenhos.
Aqui temos a monocultura, o cultivo de cana pela produção de açúcar, a escravidão no Brasil, as lutas resistenciais. E depois nós tínhamos as atividades, ok? Complete a cruzadinha a seguir com as palavras adequadas. Local onde ocorria a produção de açúcar. Qual era o nome, gente? Engenho. B. Cultivo exclusivo de um único produto agrícola. Monocultura. Aqui, ó. Produto produzido nos engenhos e comercializado pelos portugueses, gerando altos lucros. Açúcar. Pessoa trazida da África para realizar trabalhos forçados no Brasil. Escravizada. Comunidade formada em meio às matas por escravizados fugidos. Quilombos. Ok? Temos aqui as comunidades quilombolas. Temos aqui toda a tradição. O trabalho que eles fazem com arte natural. Ó. As crianças do quilombo, como que elas são. Você já tinha ouvido falar nas comunidades quilombolas? Alguém já tinha falado para vocês sobre as comunidades? Então, gente, é muito legal descobrir coisas novas. Então, vale a pena a gente ler e reler a história do nosso país, ok? Temos aqui a formação de latifúndios e o direito da terra. Estão vendo? Temos aqui um gráfico, a distribuição de terra no Brasil, isso feito em 2006. Segundo o gráfico, que tipo de propriedade ocupa a menor parte das terras do Brasil? A menor, gente, ó, propriedades pequenas. E que tipo de propriedade ocupa a maior parte das terras? Propriedades grandes, como os grandes latifundiários, criadores de cana-açúcar. E aqui a continuação dos nossos latifúndios. E por último, leia as manchetes abaixo e faça as atividades a seguir. Símbolos de resistência, quilombos preservam cultura negra em Pernambuco. Mais da metade da população quilombola convive com a fome no Brasil. Entre a floresta e a praia, quilombo briga pela posse da terra. Então, associe a manchete com o assunto abordado. Então, vai ficar assim, ó, B, C e A, ok? Por que é importante para as comunidades quilombolas terem suas terras reconhecidas? Utilize a manchete A para justificar a sua resposta. O reconhecimento de suas terras permite que a comunidade quilombola mantenha seu modo de vida tradicional, preservando assim elementos da cultura de origem africana. Ok? Então, turminha, a nossa aula, a nossa correção acaba aqui. Qualquer dúvida pode vir perguntar, não fiquem com a dúvida para vocês, ok? Então, um grande beijo e até a nossa próxima correção.